Não é o que acontece conosco que nos perturba, mas nossos julgamentos sobre o que acontece conosco. O homem sábio encontra em cada adversidade uma oportunidade para fortalecer sua alma, pois ele entende que o verdadeiro poder não está em controlar as circunstâncias externas, mas em dominar as reações internas que elas provocam. Sêneca, imagine por um momento que você possui um escudo invisível, que não o protege dos golpes da vida, mas transforma cada impacto em força. Este escudo não é feito de metal ou magia, mas de hábitos deliberadamente cultivados, de princípios que resistiram ao teste de mais de 2000 anos. Sêneca, o filósofo romano que navegou entre o poder e a sabedoria, entre a riqueza e a perda, nos legou não apenas palavras, mas um manual prático para construir uma força emocional inabalável, em uma época em que as emoções parecem nos controlar mais do que nós as controlamos, onde a ansiedade se tornou a companheira indesejada de milhões e onde a fragilidade emocional é disfarçada de sensibilidade. É revolucionário descobrir que a força não é uma qualidade reservada a poucos privilegiados, mas uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Sêneca sabia disso, vivia e nos mostrava o caminho. Força emocional não significa tornar-se uma rocha insensível. Muito pelo contrário, significa desenvolver a capacidade de sentir profundamente sem ser arrastado por essas emoções, de experimentar a dor sem ser destruído por ela, de enfrentar a incerteza com serenidade e de encontrar oportunidades de crescimento onde os outros veem apenas obstáculos. Essa força é construída tijolo por tijolo, hábito por hábito, decisão por decisão. O primeiro hábito que Sêneca praticou religiosamente foi o cultivo da resiliência autêntica. Mas aqui devemos ser precisos em nosso entendimento. A resiliência cenecista não é a capacidade de suportar tudo ou de permanecer imutável diante de qualquer adversidade. É algo muito mais sofisticado e poderoso. É a capacidade de dobrar sem quebrar, de se adaptar sem perder a essência, de transformar cada queda em uma lição que fortalece nossa base para o próximo desafio. Sêneca entendeu que a vida é como um rio poderoso, e que somos como as árvores em suas margens. Árvores rígidas quebram em tempestades, mas aquelas que aprenderam a ser flexíveis, permitindo que seus galhos se movam com o vento sem comprometer suas raízes, essas perduram. A resiliência estoica envolve manter nossos valores fundamentais inabaláveis, enquanto desenvolvemos a flexibilidade mental e emocional necessária para navegar pelas complexidades da existência. Essa flexibilidade se manifesta em nossa capacidade de reinterpretar eventos. Quando perdemos o emprego, em vez de vê-lo apenas como uma tragédia, a mentalidade resiliente procura oportunidades ocultas. Talvez seja o ímpeto necessário para explorar uma nova carreira, desenvolver habilidades que adiamos ou nos reconectar com aspectos de nós mesmos que negligenciamos. A resiliência cenecista nos ensina que todo fim também é um começo, e que nossa força não se mede pela ausência de quedas, mas pela velocidade e sabedoria com que nos levantamos. O segundo pilar fundamental é o domínio da mente. E aqui Sêneca foi categórico. Você tem controle sobre seus pensamentos e não o contrário. Essa afirmação pode parecer simples, mas sua implementação requer prática constante e deliberada. Nossas mentes são como jardins que podem florescer com belas plantas ou ficar cheios de ervas daninhas tóxicas, dependendo das sementes que permitimos que cresçam neles. O crítico interno, aquela voz que constantemente nos julga, nos compara aos outros e nos convence de nossas limitações, é um dos maiores inimigos da força emocional. Sêneca desenvolveu técnicas específicas para questionar e desmantelar esses padrões de pensamento destrutivos. Não se trata de reprimir esses pensamentos, mas de observá-los com a distância de um cientista que estuda um fenômeno interessante, mas não ameaçador. Quando sua mente lhe diz, você não é suficiente, a abordagem cenecista convida você a se perguntar, isso é realmente verdade? Que evidências eu tenho para esta afirmação? Esse pensamento está me ajudando a crescer? Ou está simplesmente me paralisando? Ao questionar sistematicamente nossa conversa interna, desenvolvemos a capacidade de distinguir entre pensamentos úteis que nos guiam em direção ao crescimento e aqueles que simplesmente nos mantêm presos em ciclos de sofrimento desnecessário. A prática diária da observação mental torna-se um hábito transformador. Sêneca recomendou reservar um tempo todos os dias para examinar nossos pensamentos, não para julgá-los, mas para entender como um jardineiro verificando suas plantas, identificamos quais pensamentos precisam ser podados, quais merecem ser cultivados e quais simplesmente precisam ser reconhecidos e deixados passar como nuvens no céu de nossa consciência. O terceiro hábito
a gratidão como força emocional. Representa uma das ferramentas mais poderosas e menos compreendidas do arsenal estoico. Sêneca não falava de gratidão superficial ou forçada, mas de um reconhecimento profundo e transformador do que já temos, mesmo em meio às dificuldades mais intensas. A gratidão cinecista funciona como uma reorientação radical de nossa atenção. Em vez de permitir que nossa mente fique obcecada com o que nos falta, o que perdemos ou o que pode dar errado, a gratidão disciplinada nos ancora na realidade presente e nos ajuda a identificar os recursos, oportunidades e bênçãos que já estão disponíveis para nós. Isso não é uma negação dos problemas reais, mas um reconhecimento de que, mesmo em meio a tempestades, sempre há elementos pelos quais podemos ser genuinamente gratos. A prática diária da gratidão, como Sêneca entendia, envolve buscar ativamente, a cada dia, pelo menos 3 aspectos específicos de nossa experiência pelos quais podemos nos sentir gratos. Mas a chave está na especificidade e profundidade. Não se trata simplesmente de dizer sou grato pela minha família, mas de identificar momentos específicos, gestos específicos, oportunidades particulares que aquela família nos deu. Essa prática transforma gradualmente a arquitetura de nossa atenção. Em vez de nossos cérebros examinarem automaticamente o ambiente em busca de ameaças, problemas e carências, começamos a treinar nossas mentes para também identificar oportunidades, presentes inesperados e manifestações de abundância que sempre estiveram presentes, mas que negligenciamos. O quarto hábito essencial é a aceitação do incontrolável. Sêneca passou grande parte de sua filosofia explorando a distinção fundamental entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa distinção não é meramente intelectual, é profundamente prático e libertador. A maior parte do nosso sofrimento emocional vem da tentativa de controlar aspectos da realidade que estão simplesmente fora de nosso alcance, ações de outras pessoas, eventos passados, condições econômicas globais, processos naturais de envelhecimento. A aceitação estoica não é passividade resignada, é um redirecionamento inteligente de nossa energia para os aspectos da experiência em que temos poder real, nossas respostas, nossas decisões, nossas interpretações, nossos valores e nossas ações. Quando paramos de desperdiçar energia emocional tentando mudar o imutável, liberamos enormes recursos que podem ser direcionados para uma transformação real e eficaz. O quinto hábito é a prática do desapego construtivo. Sêneca era um homem que gostava de riquezas materiais, mas havia desenvolvido a capacidade de não depender emocionalmente delas para seu bem-estar. O desapego estoico não significa não ter preferências ou não desfrutar dos prazeres da vida. Significa manter uma relação saudável com esses elementos externos, reconhecendo sua natureza temporária e evitando que nossa estabilidade emocional dependa de sua permanência. Essa prática se estende não apenas aos bens materiais, mas também aos relacionamentos, papéis profissionais, saúde física e até mesmo às nossas próprias capacidades. O desapego construtivo nos permite desfrutar plenamente dessas bênçãos enquanto elas estão presentes, sem viver em constante terror de perdê-las. Quando inevitavelmente enfrentamos a perda, o desapego nos fornece a força emocional necessária para navegar por essas mudanças sem sermos devastados por elas. O sexto hábito transformador é a prática da reflexão noturna. Sêneca terminava cada dia com um exame cuidadoso de suas ações, pensamentos e respostas emocionais. Esta não foi uma sessão de autocrítica destrutiva, mas uma revisão construtiva projetada para identificar padrões, celebrar o progresso e planejar melhorias para o dia seguinte. A reflexão noturna funciona como um laboratório pessoal, onde podemos experimentar diferentes respostas emocionais e avaliar seus resultados. Como lidei com essa situação estressante no trabalho? Minha reação me aproximou ou me afastou dos meus valores fundamentais? O que você poderia fazer diferente na próxima vez que enfrentar uma situação semelhante? Essa prática transforma cada dia em uma oportunidade de aprendizado e cada experiência em um trampolim para uma maior força emocional. O sétimo hábito é o cultivo da perspectiva temporal. Sêneca tinha uma capacidade extraordinária de colocar eventos imediatos dentro de um contexto mais amplo. Quando enfrentamos crises que parecem avassaladoras, a perspectiva do tempo nos convida a nos perguntar: como isso será importante daqui a um ano? Daqui a 5 anos? O que meu eu mais sábio teria aconselhado nesta situação? Essa prática não minimiza a dor real ou as dificuldades legítimas, mas nos ajuda a dimensioná-las adequadamente e evitar que problemas temporários se tornem fontes de sofrimento permanente. A perspectiva temporal também nos ajuda a valorizar mais profundamente os momentos de alegria e conexão, sabendo que estes também são efêmeros e preciosos. O oitavo hábito fundamental
é a prática da autorresponsabilidade total. Sêneca entendeu que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, sempre inventamos 100% de responsabilidade por nossas respostas. Essa responsabilidade total é libertadora porque nos devolve o poder sobre nossas vidas, mas também é desafiadora porque elimina a possibilidade de culpar os outros por nosso estado emocional. A autorresponsabilidade total significa reconhecer que nossas emoções, mesmo que sejam reações naturais a eventos externos, são, em última análise, nossas. Ninguém pode fazer com que nos sintamos de uma certa maneira sem o nosso consentimento inconsciente. Essa compreensão transforma nosso relacionamento com emoções difíceis. Em vez de sermos vítimas passivas de nossos sentimentos, nos tornamos participantes ativos de nossa experiência emocional. O nono hábito é a prática da compaixão por nós mesmos e pelos outros. Sêneca reconheceu que a força emocional autêntica não pode ser construída sobre uma base de dureza ou crueldade para com nós mesmos. A autocompaixão estoica envolve tratar-nos com a mesma bondade que mostraríamos a um bom amigo que está lutando. Essa compaixão naturalmente se estende aos outros, reconhecendo que todos estamos navegando pelas complexidades da existência humana, com as ferramentas limitadas e a sabedoria disponíveis para nós. Compaixão não é fraqueza, é a força emocional madura, que reconhece nossa humanidade compartilhada e nossas limitações comuns. O 10º hábito essencial é o cultivo da atenção plena. Sêneca observou que grande parte do nosso sofrimento vem de viver mentalmente no passado por meio de arrependimento e nostalgia, ou no futuro por meio de ansiedade e fantasia. A atenção plena nos ancora no único momento em que realmente temos poder, o presente. A prática da atenção plena envolve o desenvolvimento da capacidade de observar nossos pensamentos e emoções sem estar completamente identificado com eles. Podemos notar: estou sentindo ansiedade sem nos tornarmos sou uma pessoa ansiosa. Essa distância saudável nos fornece o espaço necessário para responder conscientemente, em vez de reagir automaticamente. O 11º e último hábito é a prática do crescimento contínuo. Sêneca via cada dia como uma oportunidade de se tornar um pouco melhor do que no dia anterior. Essa mentalidade de crescimento contínuo transforma erros em lições, falhas em informações valiosas e desafios em oportunidades para fortalecer nossas capacidades emocionais. O crescimento contínuo também envolve a busca ativa de experiências que nos desafiem e nos tirem de nossas zonas de conforto. Não é uma questão de buscar sofrimento desnecessário, mas de reconhecer que a força emocional, como a força física, é desenvolvida apenas por meio de exercícios progressivos e desafiadores. Esses 11 hábitos não são simplesmente técnicas isoladas, mas componentes de um sistema integrado de força emocional. Cada um reforça e amplifica o poder dos outros. A resiliência é aprofundada pela gratidão, o domínio mental é fortalecido pela reflexão noturna, a aceitação é facilitada pela perspectiva temporal. Juntos, eles criam uma arquitetura emocional que pode suportar as tempestades mais intensas, mantendo a capacidade de desfrutar plenamente de momentos de paz e alegria. Implementar esses hábitos requer paciência, consistência e autocompaixão. O próprio Sêneca reconheceu que a sabedoria estoica era um ideal para o qual avançar, não um objetivo a ser alcançado de uma vez por todas. Cada dia nos oferece várias oportunidades de praticar esses princípios, fortalecer gradualmente nossa capacidade emocional e nos tornarmos versões mais sábias e resilientes de nós mesmos. A força emocional que surge desses hábitos não é uma concha que nos isola do mundo, mas uma profunda flexibilidade que nos permite dançar com os ritmos mutáveis da existência. É a capacidade de manter nossa equanimidade em meio ao caos, encontrar oportunidades na adversidade e responder aos desafios da vida a partir de um lugar de sabedoria focada, em vez de reatividade emocional. Em um mundo que frequentemente nos convida à vitimização, reclamação e fragilidade emocional, esses hábitos estoicos representam um ato de rebelião construtiva. Eles nos convidam a recuperar nosso poder pessoal, a assumir a responsabilidade por nossas respostas e a construir vidas de significado e força autêntica. Você está pronto para começar esta jornada para a força emocional inabalável? Qual desses 11 hábitos ressoa mais profundamente com você neste momento de sua vida? Convido você a escolher apenas um, e implementá-lo conscientemente nos próximos 7 dias. Observe como esta pequena prática começa a criar ondas de transformação em sua experiência diária. Compartilhe nos comentários qual será o hábito escolhido
e como você planeja integrá-lo à sua rotina. Esta comunidade está aqui para apoiá-lo, aprender com suas experiências e lembrá-lo de que o caminho para a força emocional é mais poderoso quando percorrido na companhia de outros buscadores de sabedoria. Se este conteúdo ressoou com você, se você sente que esses princípios podem transformar sua vida como transformaram a minha e a de milhares de pessoas ao longo dos séculos, convido você a se inscrever e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Juntos, podemos criar uma comunidade de indivíduos emocionalmente fortes, capazes de enfrentar os desafios de nosso tempo com a sabedoria temporal dos grandes mestres estoicos. A força emocional não é um destino, mas uma jornada, e essa jornada começa com o próximo pensamento que você escolhe pensar, a próxima decisão que toma e o próximo hábito que decide cultivar. Que a sabedoria de Sêneca acompanhe você a cada passo desse caminho transformador.